Fala família Ponte, tá começando mais um podcast. E o assunto de hoje eu vou até falar um pouquinho mais devagar, viu, Adriano? Porque tá me dando um cansaço pra fazer esse episódio já. Eu já vim cansado, Diego. Já veio cansado? Se a galera já olha pra mim assim, Diego já vive dormindo. Então agora, Depois desse episódio, a gente vai ficar conhecido como... os o quê? cansados. O podcast do cansaço. Isso. Mas hoje o tema é por uma boa causa, né, Adriano? Sim. Afinal de contas, é um tema que tá em alta, que todo mundo tá falando. Ah, como eu vivo cansado. Nossa, eu não tenho tempo mais pra nada, eu tô cansado. Tô precisando de terapia. Precisando de terapia. É muita coisa pra fazer, tenho muitas tarefas, minha produtividade é lá embaixo. E todo mundo só reclama, mas ninguém para conversar, para ouvir, para pedir ajuda e entender um pouco o que é que está acontecendo conosco mesmo, para que a gente possa melhorar, não é isso? Claro, e hoje a gente tem duas super convidadas. Conseguimos, Diego. Depois de todo o investimento nesse estúdio maravilhoso para gravar, a gente conseguiu fazer. Foi mais difícil trazer elas do que o Guilherme e a Bruna. Verdade. Foi mais difícil, mas deu certo. Deu certo. Deu Zeramos a certo. vida. Eu vou deixar você apresentar, porque eu acho que você vai ficar feliz em apresentar elas duas. Verdade. Eu vou primeiro apresentar a Arlete. Arlete, seja bem-vinda. Que alegria você estar conosco. Obrigada. A alegria é toda minha também. E feliz porque finalmente conseguimos! Nos reunir os quatro, né? Verdade. E a outra convidada, eu sou suspeito para falar porque eu acho a mulher mais bonita da igreja, né? Ela além de tudo, ela é super inteligente, agradável. Eu acho que vão ter aí muita gente elogiando nos comentários e tudo. Eu vou começar por mim, né? Tal. É a Renatinha, meu amor. Mais conhecido, gente, você assistiu uns episódios passados, mais conhecido como Vidinha. Aquela que liga na hora das gravações do podcast. Deixa eu até fazer algo aqui que pra não perder O que é que tá fazer? Né? Tô muito feliz de estar aqui hoje, mas deixa eu ligar aqui pro meu marido. Renata, você não precisa atrapalhar o episódio. Você já tá aqui. Não perder o costume, É pra né? não perder o costume, amigo. Já virou. Eu acho absurdo, porque eu ligo muito pouco pra você durante o dia. Mas você né? só liga nos episódios, eu não sei porquê. Pura coincidência. Tá percebendo, né, Alex? Que neste momento nós Ui, estamos coincidência. numa BR de casal agora. Não, mas É um eu queria dizer assim cansaço. que eu tô muito feliz em estar aqui, feliz em estar compartilhando esse momento com a Arlete, que bom que deu certo, né? Também dizer que o meu convite aqui vai por nepotismo, porque meu marido aprendeu. Então, assim, foi meio que obrigado, tô brincando, não foi a me convidar. Eu acho que eu fiquei bem resistente em vir, porque eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade com exposição, né? De estar falando assim em público. Mas vamos lá, né? Vamos Essa é uma ver o boa que a gente- causa. É. Eu sei que é uma boa causa, mas a gente, assim, até por causa do alcance das redes sociais, tudo isso, a gente tem é bom que a gente tenha esse cuidado, essa Preocupações e zelo. preocupação, zelo do que vai ser falado, Sim. dialogado aqui, né? Porque é uma responsabilidade grande. Então, pra gente começar, eu vou pedir para que de forma bem breve, cada um de vocês possa se apresentar. O pessoal já conhece o nome de vocês, mas de onde é que vocês vieram? A formação de vocês, que eu acho que é importante um tema como esse Claro. que nós vamos tratar, as pessoas saberem que nós não estamos trazendo aqui qualquer pessoa, né? Então, fala pro pessoal quem são vocês. Vou começar com a Arlete. Sim. Da onde você veio, esse sotaque maravilhoso que a senhora tem. Falei pro pessoal um pouquinho. Diga da cidade de onde você está falando. Gente, eu sou baiana. Dizem que baiano não nasce, né? Estreia. Então, eu estreiei na Bahia e é um lugar onde eu amo muito. E com relação à minha formação, eu sou licenciada em psicologia e psicóloga. Sim, Maravilha. e Que são as áreas que eu atuo, além de algumas mentorias, né, que trabalham com desenvolvimento pessoal, voltado para mulheres. Que maravilha. Renatinha. Eu sou a Renata, nasci aqui em Fortaleza mesmo, não estreiei na Bahia. Não estreiei. Nascida em Fortaleza, né? Filha da dona Ruth.
casada com Adriano Bessa, também tenho formação, sou graduada em psicologia, sou psicóloga clínica e sou professora de psicologia, né? Que tenho um mestrado em psicologia e atualmente estou no doutorado em psicologia também. O bom disso daqui é que a gente tem uma profissional que ambas atuam fazendo suas mentorias, seus acompanhamentos, suas clínicas, mas a gente tem uma mais para essa área acadêmica e uma aqui com uma formação teológica já para trazer um embasamento bíblico aqui pra gente. Eu tô colocando a expectativa lá em cima dessas duas. Sem pressão, mas tá lá em cima. Ainda bem porque a gente é só a abstração cômica do E A gente episódio. tá aqui segurando a mão. E agora? Gente, então vamos começar aqui com uma pergunta. Pode falar. Queria só confirmar. Eu combinei em casa que as perguntas mais difíceis seriam para a Arlete. Não é fácil. É isso mesmo, né, Adriana? Tá tudo certo, até porque eu não pretendo criar uma celeuma, cara. Gente, por favor, vocês que estão aí assistindo, acompanhando esse podcast, me diga, isso aí, tá legal? Deixa seu recado aí, por favor. Me ajude. Vamos fazer um podcast mais sério agora, né, então? É uma pergunta para as duas e para não dizer que a gente está fazendo nenhum tipo de favorecimento. A gente trouxe para essa mesa de comunhão o assunto, falando evidentemente sobre o cansaço, a gente vai falar sobre aspectos da alma e também questões físicas e pessoais, mentais. Por que falar de cansaço, gente? Por que a gente deve trazer para a mesa o assunto cansaço? Quer começar? Não, Pode. fica à vontade. Eu acho assim, ele fundamental porque eu até no carro eu vinha comentando com a Adriana dizendo assim, que complexo falar só sobre cansaço, porque quando a gente pega o livro, A Igreja do Cansaço, e vai ler, a gente vê assim que ele é meio que um engano pensar que só se trata disso o livro. Porque ele trata de diversos aspectos, diversas temáticas, você fica assim pensando, meu Deus, como isso tudo está relacionado e de que forma? Mas a gente hoje em dia a gente vê um grande número crescente de adoecimentos relacionados a questões emocionais e inclusive, assim, recentemente a gente está tendo até mudanças, por exemplo, a NR1 que está saindo com relação às empresas, né? Uhum. A psicologia mais voltada à organização de trabalho é a NR1 que vai trazer, por causa do aumento dos casos, por exemplo, de burnout. Então, a gente vê que a gente pensar que hoje em dia todo mundo está muito cansado, adoecendo por causa disso, as questões as grandes preocupações deixam de ser só as doenças infecto-contagiosas, vírus, bactérias, outras coisas, e começam a vir questões mesmo neurológicas, autoexposição a elementos ambientais, a autoinfluência da tecnologia, enfim. E aí vão causando problemas relacionados realmente ao cansaço e ao burnout. Então, e aí a gente vai pensar também que isso é um problema social, porque isso não é só no Brasil, diversos países do mundo enfrentam a questão da autoexposição ao cansaço, aos adoecimentos decorrentes disso, desse ativismo o tempo todo, né? Então, o tempo todo em ativação total. E aí, o quanto isso vai influenciar todas as dinâmicas da nossa vida, inclusive dentro da igreja. Porque é uma questão que se torna uma questão cultural, né? Que precisa ser falada. Então, assim, é muito relevante falar sobre isso, porque tem algo muito errado. E esse cansaço que a Renata falou, né, Arlete? Ele não é só inerente ao mundo, eu vou usar essa expressão, certo? Ao mundo exterior da igreja. Uhum. Dentro da igreja, nós vemos pessoas muito cansadas, servindo o tempo todo, não sabendo o tempo de parar. E a gente até tá numa temática muito legal, gostosa de se ouvir esse ano na igreja, que é a boa parte, que é justamente esse recado, esse chamado para dizer, ei, vamos respirar, vamos ouvir mais a voz de Deus, vamos buscar mais a Deus e entender o porquê que a gente está fazendo as coisas, não é isso? Inclusive, Diego, o pessoal que não assistiu o episódio com o Gui e a Bruna, assistam, né? A gente fala ali sobre o reflexo do cansaço e como lidar com ele, Sim. né? A Bruna e o Gui tiveram aqui a oportunidade de falar sobre o tempo sabático, o período deles, né? Sobre esse tempo que era necessário para lidar com o cansaço. Sim. E eu digo, a gente pensou numa construção de uma história, né? A gente viveu a boa parte, né? Falando sobre a boa parte na série da igreja, no tema que faz parte do ano da nossa comunidade. E não adiantava falar sobre o sabático sem que a gente entendesse onde a gente tem chegado, né? Uhum. E para você, Arlete, assim, é importante
falar mesmo em cansaço? Sem dúvida, é relevante, sim, é algo muito atual. Eu comecei a ler o livro, eu fiquei cansada. Eu tinha que gastar muita energia para pensar, e aquilo que a Renata colocou, que é um tema muito amplo, então você vai abrir para diversas áreas e você precisa agora resumir, enxugar isso, que foi o que o Wilibaldo fez, né? É, Ele canalizou isso para dentro da igreja. Né, pegou aquela sociedade de cansaço e trouxe para trazer a para nossa interpretação para a nossa perspectiva, né? realidade. E observar que essa realidade chega há um tempo atrás, nós escutávamos dizer a depressão é a doença do século. Né? Hoje nós estamos neste século onde a doença mental é praticamente, nós temos uma epidemia Perfeito. dentro desse campo de saúde mental, de saúde emocional. Só o pessoal que não entendeu, a Alex citou, a gente, para gravar esse podcast, nós utilizamos duas referências, né? A gente leu em comum aqui a Igreja do Cansaço, do Willebaldo Rubental Neto, né? Sim. Ele diz numa das entrevistas que eu assisti dele que chamasse ele de Will. Mais fácil, realmente. E a gente leu em comum também um tema e um filósofo que é muito contemporâneo, que ainda é vivo e está aí escrevendo sobre sociedade, que é o Byung-Chul Han, que é coreano, mas que mora e dá aula na Alemanha, que fala na sociedade do cansaço sobre esse tempo, esse excesso de positividade, que a gente precisa alto desempenho, né? E aí a gente fala isso enquanto sociedade, mas a gente leva isso para todas as esferas da nossa vida, né? A gente não se desconecta, né? É muito interessante a gente observar isso, porque quando a gente olha para dentro da igreja, a gente também fica buscando, às vezes, o alto desempenho, né? Nós queremos que a nossa comunidade seja melhor, a gente quer que tenha sempre frutos desse desempenho, quer que cresça, quer que os nossos grupos sejam sempre cheios do Espírito Santo, e a gente tem que entender o nosso lugar de vulnerabilidade, né? É o ativismo religioso, né, Arlete? Do serviço, você tem que servir. Também. E a gente, como o próprio livro ele diz, a gente fica correndo atrás de uma performance, não é? E o tempo todo a gente está buscando fazer melhor. E Renata colocou legal quando ela diz que o ambiente externo, né, o social, traz isso. E essa cobrança que vinha do ambiente externo, ela agora já não vem apenas do externo, ela vem do interno, da minha singularidade, de quem eu sou, e eu começo a me perder nessa busca de que tenho que fazer. E isso pode interferir na sua vida espiritual, inclusive, no seu relacionamento. Esse excesso e esse cansaço pode impactar, por exemplo, na sua rotina diária de comunhão com os irmãos, no seu relacionamento com Deus, na meditação da palavra, né? É verdade. Porque a gente divide a vida da gente de forma didática, eu digo, minha vida profissional, minha vida espiritual, minha vida familiar, minha vida afetiva. Mas, na verdade, todas essas estão interligadas. Eu não consigo fazer essa divisão no dia a dia. Então, na medida que eu adoeço em alguma área, ou que eu estou sobrecarregada, cansada em alguma área, todas as outras áreas são afetadas. Então, não tem como a gente dizer assim, eu só estou cansada na minha vida espiritual, ou só no meu trabalho. Isso vai trazer prejuízos imensos em tudo. E aí é interessante porque quando o Willebaldo começa a falar no livro, ele traz o Byung-Chul Han, né? E uma das grandes questões que o Byung-Chul Han trata no livro da Sociedade do Cansaço é o seguinte, é que antes, quando Foucault, Freud, outros teóricos vão estudar o funcionamento da sociedade, eles trazem a questão do autoritarismo, do controle dos corpos, da repressão, isso como um grande problema. Sim. E aí ele vai trazer que tem alguma coisa muito errada, porque na medida que a gente prega uma liberdade que a gente tem, esse controle passa a ser de nós mesmos conosco. Sou eu que me imponho isso, uma alta performance. Então, o quanto é adoecedor isso? Eu estou o tempo todo me cobrando, porque não é mais uma cobrança externa. Agora passa a ser uma cobrança de mim mesmo para comigo. E aí eu vou me esgotando, porque o tempo todo eu tenho que estar performando, e não tem, e é um poço sem fundo, porque na medida que não existe um limite, o céu é o limite, porque você pode tudo, ele até traz essa questão, né, do sim, eu posso tudo, né? Yes, we can, né? Que ele traz o termo. E ele diz assim, se eu posso tudo, então não tem limites. Se não tem limites, qual é o fim disso? É um saco sem fundo. O tempo todo eu tô querendo performar e achar que posso, quando na verdade não posso. Tem coisas que eu não vou performar bem.
Ok. Ó, uma vez, há muitos anos atrás, pequena história, eu fui levar o meu filho, ele já tá com 20 anos, né? Pra fazer uma prova num colégio militar aqui de Fortaleza. Era uma prova de seleção, ele era pequeno, era pra entrar no ensino fundamental, no comecinho do ensino fundamental. E aí, ele ia no carro conversando comigo e ele dizendo, né, mãe, se eu não passar, mãe, muito tenso. Eu disse, se acalme. Isso é só mais uma prova que você vai passar na vida. Tem coisas que você vai se dar bem, tem outras que você vai sair mediano, e tem outras que você não vai se dar bem, mas tá tudo bem, você não tem que ser bem em tudo. Você vai fazer hoje o seu melhor e tá tudo bem se não passar. Eu deixei ele, fez. Quando eu fui pegar ele na prova, né, que a gente ficava esperando, eu vi as crianças saindo, assim, esgotadas. Arrasadas, chorando. Criança chorando, arrasada. Eu digo, tem alguma coisa muito errada na forma como a gente funciona e nessa autocobrança de você ter que performar bem tudo. Ser o segundo. Uma sociedade que você está querendo, sociedade narcisistas. E levando isso para o aspecto da igreja, a gente percebe que o nosso modelo de sociedade neoliberal faz a gente acreditar que descansar é pecado. Verdade. Verdade. E esse sábado, shabat, né, que é instituído para o nosso descanso, às vezes ele fica longe até dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Porque uma criança dessa, que muitas vezes sai dali chorando, é porque ela levou uma sobrecarga dos pais, de quem está perto. Você tem que passar, você tem que ser aprovado, porque vai ser a melhor escola. Então, isso vai mudar a sua vida. Exatamente. Então, essa pressão, a cobrança que vem do líder familiar, ele vai sendo transferido para essa criança, e aí, quando a gente chega dentro da igreja, o reflexo também está ali. E é tão interessante isso, porque uma das coisas também que ele me chamou muita atenção, que ele diz assim, que a gente vai deixando de ser uma sociedade teocêntrica, né, centrada em Deus, aí não é mais também uma sociedade antropocêntrica, porque o antropocentrismo, o homem está no centro. Mas para ser egocêntrica, sou eu que estou no centro. Então, é a minha alta performance. Se eu me dou bem, independente do outro. Então, eu não tenho a visão de alteridade do outro. Eu não tenho esse cuidado para com o outro. Sim. E isso é muito estranho a gente ver isso dentro da igreja, do evangelho. Porque se eu tenho que performar e se isso quer dizer condicionar a que eu possa passar por cima desse outro, não tem problema, é uma competição, eu tenho uma linha de chegada, é muito distoante do evangelho, que o evangelho prega uma alteridade de estar com o outro, de andar ajudar, com o outro, apoiar um corpo que funciona junto. Né, são juntas, são pessoas diferentes que formam o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, mas eu sou corpo junto com o outro. Mas isso tem um cunho teológico. E a gente sabe que, por exemplo, uma má teologia, e aí já é um pouco mais da seara que eu digo, a gente pode partilhar, de que uma visão errada ou distorcida do evangelho, uma má teologia, ela pode provocar. A gente tem lidado... Heresia boa, heresia bíblica, né? Caso disso. A gente tem uma referência de que, por exemplo, algumas doenças tão latentes que a gente vê hoje, inclusive eu e a Renata, a gente foi partilhando um dado, Dieguinho, que nos chama muita atenção. Uma vez eu ouvi também no podcast, o nosso é melhor, tá, gente? Eu ouvi num outro podcast, que eu ouço pouco, brincadeira. Performance, para com isso. Mas eu ouvi de que a cada 10 pessoas que estão dentro da igreja, tem pelo menos uma ou duas sofrendo de toque religioso. Aí quando eu falo igreja, eu estou falando não só a nossa igreja reformada, protestante, enfim, sim, as igrejas católicas, enfim, os outros templos, tem pessoas adoecidas com toque religioso dentro das comunidades. E me chamou muita atenção porque numa igreja como a nossa tem hoje quantos membros? Vou botar aqui 350. 350 membros. Então, se é 10%, então a gente teria 35 pessoas, pelo menos, com toque religioso dentro da igreja. E aí, a gente conversando sobre isso, a má teologia, ou a falta de uma boa teologia, ela pode conduzir as pessoas a não só ao adoecimento, como uma piora dos sintomas. Eu concordo com você, Adriano. Eu acho que a gente vive numa época de uma teologia de positividade, onde você pode tudo, até como você costuma brincar, a teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então cara, você tá indo pra igreja pra você alcançar tudo que você quiser, pra você pedir, pra você exija, tome posse de tudo. Mas é por isso que a teologia coaching faz tanto sucesso, porque está centralizada no que eu quero. E aí, quando a gente não lida com as dores e com os sofrimentos,
reconhecendo nosso cansaço, uma má teologia ela pode piorar a situação. Porque imagine só, se a gente tem a compreensão de que nós somos salvos pela graça, que nós somos salvos e que, independente do que eu faça, o que eu possa fazer, não está nas minhas mãos isso, não cabe a mim, a gente alivia, inclusive a cobrança a nós mesmos. Né? E eu vou até jogar essa pergunta para Arlete, que eu acho que uma vez a gente uma vez até já conversou sobre isso, bem rapidamente, mas eu lembro que a gente conversou um pouco sobre isso. A gente vive uma época onde as pessoas rolam no Instagram se alimentando de curtas mensagens, de uma pregação tipo de 40 minutos, escolhe aquela 3, 4 minutos, onde amadinho, filhinho, aquela mensagem que vai apalpar o ego, passar a mão na cabeça. Verdade. E as pessoas se alimentam somente daquilo que tá ali no Instagram, não vai viver comunhão, não vai aprofundar. Vamos. Renata, deu outro carão nele, né, Renata? Lidinha, tá bom. Então, assim, eu acho que é um sinal de alerta que tem, não só para as igrejas, mas também para as pessoas que estão só se alimentando dessas mensagens curtas de Instagram, de TikTok. É verdade. E eu gosto de pensar a ideia de que o que nos sustenta e nos livra do cansaço, se tem um dos pontos que eu posso mencionar, é a oração. Então, às vezes as pessoas elas vão para a rede social e elas pensam, vou descansar aqui, vou só passar a tela. Mas a informação está vindo para o cérebro e o cansaço está sendo acrescentado. Hiperestimulação. Hiperestimulação. E você chega naquele momento que você pegou aquele versículo bíblico ou aquela mensagem e se segura dela. No primeiro impacto de desafio, uma situação difícil que se tem na vida, a tendência é se prender naquilo ali e fica muito, entre aspas, aqui, sensível a uma frustração, a uma decepção. E já não tem essa estrutura para entender que se nós estamos falando de fé, nós estamos falando de um soberano. Nós estamos falando de uma confiança que nós temos em um Deus que tem um controle de tudo e de todas as coisas. Nós oramos, nós descansamos no Senhor com uma consciência de que a resposta vem de lá. Amém. Né? É isso mesmo. É isso. Então... E esse excesso de positividade, Renata, ele pode trazer muitos problemas mentais, tipo... mentais, psicológicos, se fala, usei a expressão correta? Saúde mental, né? Isso pode acarretar algum... Com certeza, porque causa um adoecimento. Imagina uma autocobrança, porque se eu não consigo ser perfeito, e aí olha a questão, não é uma questão só, é uma questão que vai de encontro, inclusive, com a graça. Quando eu digo assim, em contraponto, porque a graça, eu vou dar um exemplo, eu estava até contando para ele, lembrando, né, eu tenho meu autor preferido, assim, eu tenho alguns autores preferidos, né, meu top 10, mas tem um vai falar do Max Lucado. Do Max Lucado, então, assim, é meu autor desde a minha adolescência, né, ele me acompanha. Então, ele tem um livro que fala Nas Garras da Graça, e ele conta uma história muito fascinante, né, quando ele começa a dizer assim, que ele começa a trazer como se fosse, assim, de uma forma bem poética sobre você entende que é a vivência dele, e ele diz que ele era muito vaidoso, ele possuía um cap de conhecimento, um terno de justiça própria, ele começa a trazer uma calça de minhas boas obras, e aí ele diz que adorava chegar em público e mostrar isso, né, eu posso, eu faço, né? Ele toma esse lugar de sair do que Deus fez por mim e olhar para mim assim, é um evangelho egocêntrico, que diz assim, são as minhas, é a minha competência, né? E aí ele impluma isso em público, né? E ele disse que gostava de mostrar. E de repente, aquilo começou a se desfazer, a se rasgar. E aí ele foi tentando remendar o máximo que ele podia. Mas chegou um tempo que aquilo não sustentou mais, porque quando você começa a andar na sua força, tentar sustentar um evangelho na base do que eu posso, vai chegar um momento que você não dá conta. É humanamente impossível. É por isso que é a graça. Porque Deus sabia que era humanamente impossível dar conta disso. E aí ele disse que tudo se desfez. E aí ele se viu nu. E aí ele chega diante de Deus, porque ele disse que até então achava que Deus se admirava, que é quando ele se mostrava o terno dele, o cap, a roupa dele, né, de justiça própria, de sabedoria diante de Deus, ele achava que Deus ficava admirado. E aí quando ele chega diante de Deus e diz, Deus, agora eu estou nu. E aí ele diz que Deus olha para ele e diz assim, você sempre esteve nu. E aí Deus pega e cobre e reveste ele com Cristo, né, pega um manto e cobre ele com Cristo, mas assim, mas agora você está revestido de Cristo. Então isso é muito significativo, porque na medida que é no meu esforço, na minha competência, é pesado demais.
É duro demais até para os pastores que andam assim. Porque você vê o quanto é impossível a perfeição. Esse aspecto de dizer assim, eu não posso falhar, eu não posso fracassar. Eu tenho que estar o tempo todo dando conta de tudo e de todos. Eu tenho que ser perfeito. Isso é muito pesado. Isso adoece emocionalmente. Isso adoece o nosso cérebro. Nosso cérebro não suporta, não foi feito para isso. E aí, a graça, ela traz esse alívio. Então, conhecer a graça, eu digo, eu vos aliviarei. A igreja deve ser esse espaço de descanso. De descanso. Tanto quanto não é uma igreja descansada. Uma fonte de exigência. Mas é né? uma igreja que descansa na graça. Não é uma igreja descansada, que está à toa, desapercebida, inerte, que as coisas estão passando, ela não dá conta. É uma igreja que ela é ativa, ela se movimenta. É viva, né? Mas ela é viva no sentido de que ela é uma igreja viva, se movimenta, mas ela no sentido, ela sabe aonde ela encontra descanso. Quem é a fonte de sustento dela? Perfeito. Aonde está o meu sustento, o meu descanso? Não depende de mim, é da graça, né? Então, é apesar de mim, não é por causa de mim. Sim. Eu gosto muito de dizer, Padre, eu digo, é apesar de mim que Deus faz, porque independente, as coisas vão funcionar, porque Deus está no controle de tudo. A gente percebe também que essa ideia de positividade, esse conceito em que o Ben-Shul Han fala lá na Sociedade do Cansaço, é porque também a gente vai tomando sobre nós uma dificuldade também de assumir o nosso lugar de vulnerabilidade. Ele fala muito sobre a dificuldade que a gente tem hoje de assumir para outras pessoas em que a gente tem esse lugar também de vulnerabilidade. A gente, o Diego, assim como vocês, a gente tem contato e serve lá no caminhada de restauração lá da nossa comunidade, e a gente é o tempo todo confrontado e elevado a esse lugar de reconhecer as nossas mazelas, falhas. Falhas de caráter, mas é porque enquanto a gente não lida com isso, a gente não consegue de fato tratar. Quando Jesus, lá em Marcos, ele fala sobre o negar a si mesmo, e só depois que você toma a cruz, você só vai lidar com a dor e com o sofrimento quando você tem o processo de negar a si mesmo, e é negar, inclusive, a tua vontade, né? o meu eu, né? É entregar isso nas mãos de Deus. E tudo isso provoca em nós dores muito profundas. E dores que vão desde as questões psicológicas, psicossociais e que atingem a alma. E é esse lugar que a Arlete falou, que só é tratada com a oração. Na presença de Deus e oração. Porque quando a gente pensa esse lugar de vulnerabilidade, eu gosto... Lá na igreja a gente tem a blitz da oração, né? E outro dia uma amiga querida, ela estava meio entristecida e eu disse, olha, vem para um lugar de alegria. Aqui eu vou te trazer para um lugar onde você chega triste e vai sair feliz. Que é justamente essa blitz da oração. Nessa blitz da oração, ali as pessoas recebem uma oração, ali elas abrem o coração, elas falam, né, das suas dores, e naquele momento você se percebe, está ali para acolher, para orar, para falar, mas você se vê naquele lugar, na condição de vulnerável também. E nisso, a sua alma é nutrida por causa da presença e da graça de Deus. Né? Perfeito. Lembrando que há alguns anos atrás, nós passamos uma situação, né? Eu especificamente, o Adriano, que vivenciou comigo a situação. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar de vulnerabilidade, para mim é difícil, que eu não gosto de me sentir vulnerável. É uma coisa que me incomoda, mas que Deus tem trabalhado em mim. Por diversas questões, mesmo de história de vida e tudo. Falar de cansaço é difícil para mim, porque eu sou extremamente ativa, né? Então, assim, tem horas que eu preciso dizer assim, você precisa parar, né? Você precisa parar, né? Você precisa descansar. É um aprendizado, não é algo natural para mim, porque isso eu até levo como algo que é assim, me vai descia disso. Hoje eu já olho quando eu digo assim, gente, eu não paro, isso é um problema. Né? Eu não parar, descansar é um problema. E a questão da vulnerabilidade, né? E aí a vulnerabilidade nos ensina a depender de Deus. E alguns anos atrás eu passei uma situação que fiquei muito mal mesmo, passei assim 6 meses muito ruim, nem orar direito eu conseguia, nem e muito tentando na minha força, na minha própria força, no meu braço, resolver a minha situação emocional. Eu descrevi depois o Adriano que era como se fosse um deserto que eu tinha vivido, né? E aí eu não entendia o porquê. Passando isso foi quando, num dia, eu parei para orar, né? Então, assim, fazia muito tempo que eu não parava, porque não é só falar, é ouvir. Eu parei para orar e ouvir.
E naquele momento Deus falou no meu coração e eu disse assim, eu não sei por que eu fiquei tão incomodada com essa situação, por que eu adoeci tanto, Deus, com isso. Né? E aí Deus disse pra mim, é porque você não gosta de estar vulnerável, você estava vulnerável. E aí eu disse, eu acho que é isso mesmo. Eu parei um pouco, ouvi e disse assim, realmente eu não gosto. Eu disse pra ele, eu não gosto de me tornar vulnerável. Eu não gosto de que minhas fraquezas sejam expostas, porque a gente fica o tempo todo tentando performar pro outro. Sim. Estar bem demais pro outro, né? Eu tenho que estar bem, porque a gente também alimenta a idolatria do outro e essa imagem. E aí eu lembro que Deus falou no meu coração naquele momento assim, mas é na sua vulnerabilidade, Renata, que eu posso me mostrar como seu protetor, como aquele que cuida de você. É só quando você é vulnerável que eu posso estar nesse lugar. Né? Então eu entendi o quanto a vulnerabilidade ela é poderosa. Então assim, a gente tá o tempo todo, a gente é muito tentado a estar neste lugar de perfeição, de alta performance, muito tentador, porque há uma idolatria em torno disso. As pessoas, quer dizer que uma das... Foi o despertador. Gente, sensacional. esse casal, Valete, tem algum problema com o celular. A hora da vingança. Presente. Ela sentiu na pele. Obrigado, Senhor. Ela sentiu na pele o que é ser interrompido no meio do podcast. Mas, gente, olha, então quer dizer que, assim, de acordo com o que você está dizendo, para a gente ter alívio dentro das nossas igrejas, a gente vai ter que lidar com a dor, é isso? Sim. A dor faz parte da vida. Sim. Mas é engraçado. A vida é o eterno doer. Como é que a gente quer eliminar a dor? Aí o que a gente faz? A gente vai, se medica, a gente compra, a gente come, analgesia, a gente se prostitui, a gente faz um monte de coisa. Quando eu falo a gente, a sociedade, assim, vão buscando um monte de tamponamentos para uma coisa que é essencial. A gente precisa viver também a dor, porque a dor faz parte da vida. Eu não tô dizendo que doer é bom, mas assim, há dores que a gente não tem como fugir. Você está convidando o pessoal para ir na igreja para tomar porrada? Também. A gente todo domingo toma porrada. E eu não quero que eu tome, eu gosto, eu quero compartilhar essa perda. Mas tem um paradoxo aí, já que a gente tá vendo, é que na igreja a gente diz, cara, venha como você tá, venha cansado, mostre suas falhas, mostre seu erro. Na hora que a pessoa sai da igreja, entra num ambiente de trabalho, cara, para com isso, para de frescura, não tem tempo pra parar, não tem tempo pra chorar, é produtividade, vamos pra cima. Agora vocês imaginam uma pessoa que tá ali na igreja buscando a Deus, entende aquilo, aí sai, se depara no ambiente de trabalho com já não, bora, acelera, para com isso, para de frescura, vamos, e vive nesse momento de... E eu puxaria aí para dentro da igreja de novo, porque muitos ministros do evangelho, pessoas que estão servindo na igreja, é uma linha muito tênue e a gente corre o risco de cair nesse lugar de cansaço por conta do ativismo. Eu preciso estar na reunião, eu preciso fazer, eu preciso liderar, e como se a gente fosse a Mulher Maravilha da situação e o super-homem, né? Como se só existíssemos nós. Mas na realidade, e muitas vezes isso, o paradoxo, muitas vezes isso para uma pessoa é um alívio porque é prazeroso para ela servir. É aquele lugar onde ela entende que é o chamado de Deus e ela vai para ali. Porém, o detalhe e o agravante que eu percebo é que dentro da igreja a gente nunca foi ensinado a também cuidar da saúde mental, também cuidar das emoções, também cuidar do descanso. Então, era raro você ouvir dizer, o pastor tem 30 dias de férias, tem um tempo de descanso. Não tirava. Não é? Antigamente os pastores moravam dentro da igreja, né? Do lado. Era até como se considerado algo assim, como assim, né? Que absurdo. Né? Eu tenho uma história de um aluno lá na faculdade, em que ele já tinha um grande período que ele não tirava férias, né? Que ele não gozava de férias. A igreja estava passando por uma reforma lá na igreja dele, e aí um irmão da igreja chegou até ele e quis o abençoar com uma semana. Ele tinha uma pousada lá em Jericoacoara e disse, rapaz, pastor, vamos passar uma semana lá, é tudo por minha conta, você vai se hospedar com a irmã lá, vamos dar um passeio para vocês, ou eu quero presentear o senhor com isso e tal. E aí ele, como a igreja estava em reforma, exatamente naquele período, ele foi, né? Ele foi passar a semana lá com o irmão lá na pousada dele. E brincou, passeou, só que no meio da viagem de guiar a esposa amada,
tirou uma foto lá num dos passeios de bug. E aí ele postou a foto no Instagram, sempre no Instagram. Aí ele postou a foto, Arlete, e tal, e quando voltou, um dos líderes lá, disse, pastor, muito bem, muito bonito, o senhor, a igreja fazendo a reforma, a gente precisando aqui, fazendo a campanha aqui para a reforma da igreja, e o senhor curtindo, né, passando a semana, passeando em Jericoacoara, um passeio. E aí ele tentou se defender, falou, e isso foi no final de semana, na segunda-feira ele teve aula comigo, mas ele estava tão triste, tão abatido. Ele disse, rapaz, eu não tinha nem força para tentar argumentar, de dizer para ele que eu tinha recebido como bênção do irmão. Eu não sabia se no púlpito eu ia dizer, se eu falava ou não falava. Acabei me chateando com a minha esposa, porque eu fui chamar a atenção dela porque ela postou. Mas ela tinha direito de postar porque ela era tempo de descanso. Aí ele disse assim, o que você me diz? Aí eu disse, é mesmo? Pra mim. Eu falei assim, a gente tem que ensinar aquilo que a nossa comunidade tem feito, de dizer que pastores são tão pessoas, são seres humanos, tanto quanto cada um de nós, são irmãos em Cristo Jesus que precisam do zelo e do cuidado, tanto quanto qualquer outro irmão. Sim. Até porque quando não há esse ensinamento, eu estava lendo recente um dado que é trazido, que hoje em dia os jovens não querem mais o pastorado, assim, é muito difícil um jovem. Antigamente você via nas igrejas, eu cresci no lar evangélico, assim, eu cresci dentro da igreja, então a gente vê, eu quero ser pastor e tal. Hoje é muito mais, porque a gente tem visto uma leva de pastores adoecidas, sobrecarregados. Burnout, eu vou dizer, burnout não é só porque o burnout ele vem do laboral, é do trabalho. É do trabalho. E a gente, para falar sobre burnout, tem que entender o que é trabalho, porque o trabalho não é só o remunerado, não. Verdade. É qualquer atividade, parte da atividade, né? Ocupacional. Então, os pastores estão sobrecarregados, adoecidos, e aí os jovens também não querem. Porque eles estão cansados, eles não querem também daquela vida. Quantos filhos de pastor não querem ser pastores? Porque vê o sofrimento dos pais, porque não sabem lidar. Então, a igreja precisa também ser educada, ser pedagógica, educar com relação a isso, a vulnerabilidade, porque se eu percebo a vulnerabilidade no púlpito, eu não vejo como algo errado, eu vejo como algo que faz parte do humano. Sim. Né? Sim. E aí, isso é saudável. A gente tem uma sequência, já caminhando pro final, a pena passou muito rápido. A gente fala muito, né? Só rapidinho, enquanto ela tá falando, eu lembrei de uma pesquisa que saiu, que eu corri aqui para procurar os dados rapidinho, que diz que 56% dos líderes religiosos sofrem de depressão. 70% desses pastores que foram pesquisados, pastores e líderes que foram pesquisados, lutam constantemente contra depressão. Nossa. 71% dos pastores se dizem esgotados, cansados, justamente porque muitos não conseguem tirar férias, não conseguem ter o seu momento em paz em casa. Até assumir, e a autocobrança da performance, da perfeição, que é uma questão no livro, ele traz as novas idolatrias, esse culto à imagem. A gente fala, às vezes, como evangélica, idolatria, e a gente é só ídolos e tal, a gente tem esse... Não, é o culto à autoimagem, à autoexposição, é o que a gente vê. A gente está o tempo todo também buscando ser alguém que a gente não é, a se encaixar, porque fulano faz esse modelo e tal. Tá, mas pode ser que para a vida de fulano aquilo dê certo, aquilo alcance, ela dá conta daquilo, ela tem... Mas vai dar para todo mundo esse modelo? E aí a gente vê as pessoas adoecendo, sofrendo porque não conseguem. Né? Não consegue, eu não consigo ter uma vida de instagramável como fulano. Eu não consigo fazer... E tudo bem, né? É interessante porque o Diego leu aí e fala do esgotamento. A essência, né, para essa palavra burnout é exatamente o esgotamento. Quando a pessoa está num nível que ela já zerou, acabou, não tem mais força, ela não sabe mais o que fazer. O nível de estresse dela já está lá em cima. E ela recebe uma carga. Isso aí agora, fisicamente a gente vai falando, emocionalmente, cérebro, neurônio, né? Que tudo isso sobrecarrega na vida dessa pessoa. E como é que surge isso? De repente a pessoa começa a orar e daqui a pouco já não tem mais palavra para orar, já não sei mais o que é que eu vou orar, não sei mais o que é que eu vou pedir. As pessoas começam a questionar aquelas velhas indagações. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse lugar?
Perfeito. Então, começam a se questionar e sem encontrar respostas, e no caminho, se ela não busca ajuda, ela começa a perder o sentido pela vida. A gente tem no final aqui 4 perguntas e a gente queria destinar uma para cada um, tá? E vocês têm Legal. aí 1, 2 minutos cada um para responder. O primeiro fala sobre o descanso como um ato espiritual, né? Como praticar, Arlete, o ócio criativo e até o tédio, Uhum. sem culpa. Ah, menino, para mim é oração, que é onde eu coloco tudo diante do Senhor. Claro, primeiro um relacionamento com Deus, oração e relacionamento dentro da igreja. Perfeito. Porque para mim a igreja é constituída de relacionamento. Isso é massa. O meu ócio criativo que eu gosto muito é ouvir. Às vezes eu não quero falar nada, só quero justamente estar dentro da igreja e ouvir histórias, ouvir as pessoas contando, ouvir testemunhos. Aí como eu gosto de ficar parado, só ouvindo, Catando gente pra gente gravar o podcast. sem fazer nada. Pra mim é um descanso, é um relaxamento. Uhum, legal. A próxima. Próxima aí, ó. Vamos lá. Dizer não é pecado? Como é que a gente estabelece fronteira na vida da gente e no ministério dizendo não? Dizer não é pedagógico. Não sei se vocês já viram um filme chamado Sim, Senhor, dando spoiler aqui de filme. Sim, Senhor, ele é uma crítica a isso, essa positividade tóxica, esse negócio de eu tenho que dizer sim pra tudo, porque a vida vai dar certo. A gente precisa aprender a dizer não. O não, ele é pedagógico, ele não é, inclusive para uma criança, como ele é pedagógico, a gente dá uma criança desde pequeno a saber ouvir não, a saber lidar com frustrações e saber frustrar o outro também e a si mesmo, é extremamente pedagógico. A gente precisa aprender a dizer não. Para que a gente possa descansar e viver uma vida equilibrada, a gente precisa... E aí eu lembro muito de uma vez uma colega conversando comigo e ela dizendo assim, o amor, ele impõe limites. Amar não significa dar sim para tudo e não ter limites. O amor, ele impõe limites. Então, e Deus, ele faz isso conosco. Quantas vezes o Senhor nos diz não e é pedagógico? Perfeito. Então a pessoa pode dizer não sem livre de culpa. Com certeza. Com certeza. Arlete, a igreja, ela pode ser uma tribo do descanso, um local onde as pessoas podem chegar e dizer assim, vou descansar. A Arlete tem uma tribo do descanso lá na igreja, cara. É mesmo. Agora, cita um exemplo. Ela lidera uma tribo do descanso. Vamos citar exemplos práticos. Pronto. Exemplo prático para a minha vida. Tive um momento que não sabia mais quem eu era. Eu estava nessa fase aí do burnout. Eu estava liderando, trabalhando no Ministério de Louvor, atuando num abrigo para crianças filhos de pais soropositivos com HIV e AIDS aqui no estado do Ceará. E, de repente, por uma situação, eu despenquei, desabei. Acabou, Arlete. Tribo do descanso foi eu ter que correr para o Senhor e, como eu disse, dentro da perspectiva de oração e ter amigos. Porque nesse momento foram os amigos dentro da minha comunidade de fé que me seguraram, que me apoiaram. Então, isso para mim fez diferença, porque depois eu fui mergulhar e uma das coisas que eu vejo que é muito importante é o autoconhecimento. Hoje, eu já tenho uma perspectiva diferente, eu já conheço um pouco dos meus limites. E daí é mais fácil para dizer não. É isso aí. E pra gente fechar, Renata, quais práticas, né? A gente falou aqui do Shabá, né? Falou do sabático, esse tempo de descanso, né? Um Shabá digital, tempo de silêncio. O que você recomenda pra gente como prática, pra gente ter isso como reserva de tempo? Pergunta difícil. Difícil, vamos lá. Você achou que ia ser fácil? Não, mas assim, eu acho que algumas práticas são comportamentais, são importantes, às vezes, porque a gente precisa estabelecer, né? Desligar o celular, ter um dia do descanso para a família, tem um dia que eu não vou trabalhar, então assim, eu tenho tentado fazer isso, de dizer assim, hoje eu não vou mexer nada com o trabalho, eu vou tentar fazer outras coisas, me divertir com meu marido, passear, falar, ver família, ver outras coisas. Uma boa noite de sono é fundamental, o sono ele é restaurador. Não é à toa assim que a gente tem a noite para descansar, porque é restaurador. Então desligar, a gente fala da higiene do sono, desliga os aparelhos digitais, se desconecta de tela, lê um livro, come uma comida leve, apaga as luzes da casa, deita, você vai preparando seu cérebro para o descanso, ele precisa entender que ali é o momento de desligar. Então você tem que ter atividades e atividades prazerosas. Eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler à noite. Eu deito, eu leio, e eu gosto de ler Agatha Christie, romance policial ou Sherlock Holmes. E o Max Lucado. E o Max E o Max Lucado. Lucado. Então, assim, eu adoro Tem que pegar um ter, livro né? assim, porque eu leio muitas coisas, eu passo o dia estudando para dar aula, outras coisas, e eu digo, agora eu vou fazer um momento do meu prazeroso, de eu fazer algo que me dá prazer. Então a gente precisa respeitar esse limite do corpo, dormir bem,
O sono ele é restaurador. Quantas boas ideias surgem durante uma boa noite de sono? E se ainda assim isso ainda for um problema, Procurar um especialista. É muito importante a gente estar aberto, inclusive como cristãos, a entender que há limites e que Deus usa também, Deus usa sim a ciência, Deus usa pessoas, homens e mulheres, outros profissionais para nos auxiliar nesse processo. Né? A gente não pode achar que a gente vai dar conta de tudo ou que só a fé dá conta de tudo, porque às vezes a fé está em confiar que Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para nos auxiliar e Amém. buscar Verdade. bons profissionais para estar nos auxiliando nesse Verdade. processo. Né, É Amém. verdade. Que Verdade. bacana. Por isso que a gente está nessa profissão, né? Porque eu acredito, eu falo por mim agora, eu acredito que dentro da igreja a gente pode ser muito, muito canal de Deus para a vida dessas pessoas que estão ali dentro da comunidade, trazendo, né, esse ensinamento, trazendo essa perspectiva do cuidado Eu digo mental, mais, quem assistiu esse podcast e já social. foi acolhido por qualquer uma das duas, comenta aí embaixo que Pois é. E né? assim, os pastores, né? Eu deixo um recado assim, que os pastores tomem como exemplo. Vocês são exemplos para as ovelhas. Então, comecem com vocês estabelecendo esse descanso, falando isso no culto, tendo o autocuidado, praticando esse autocuidado, porque eu estava comentando, quando eu faço isso, não é cuidar do templo e a morada. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Isso. Santo. Verdade. Então, na medida que eu tenho que parar para cuidar de mim, eu estou fazendo algo que é bíblico. Né? Eu não estou me levando porque ao esgotamento é como se fosse assim, um elástico onde eu estico. Quando eu estico um elástico, ele volta. No esgotamento, ele não volta mais. Então, isso a gente não pode fazer isso conosco, né? Porque isso é pecado. Né? Na medida que eu faço isso, é pecado. É isso aí. Passou muito rápido. Eu queria muito agradecer Renata, Arlete, por esse tempo. Mas antes de fechar, valendo que eu vou pedir pro Adriano encerrar, eu quero falar com você que está assistindo a gente, que chegou até aqui. Se você, por algum motivo, se sente cansado, se sente esgotado, não sabe como sair dessa situação em que você se encontra, eu gosto de sempre terminar o nosso podcast falando isso. Não caminhe só. Sabe, eu posso falar aqui da nossa comunidade, mas sei que existem muitas outras comunidades espalhadas por Fortaleza, pelo Nordeste, pelo Brasil, com muita teologia com saudável. muita teologia saudável, que preza pelo descanso, pelo bom serviço. Mas se você está aqui em Fortaleza, eu quero te convidar a visitar a ponte, sabe? Conversar com algumas pessoas que estão ali e chegue do jeito que você está, cansado, ferido, machucado, que pra gente não vai ser cansaço cuidar a ajudar você. A gente entende que da mesma forma que a gente vai ajudar você a viver um verdadeiro evangelho, você do jeito que está vai ajudar também a gente a viver essa boa parte do evangelho de Jesus Cristo. E tem muitas pessoas na igreja, não é, Adriano, que estão ali preparados, capacitados para poder ajudar. Não é dar consulta de graça, mas é lhe mostrar que existe um bom e um verdadeiro caminho saudável para que você pode seguir. Não é isso, Adriano? A palavra de Deus diz que Jesus convida até ele aqueles que estão cansados, que encontrará nele descanso. E é isso que a gente faz. O Evangelho de Cristo Jesus é apresentar Jesus e deixar que ele faça a boa obra. E a gente encerra. Mais uma vez, gente, muitíssimo obrigado. Foi um tempo muito precioso. E nós tínhamos grandes expectativas e sabíamos que iam ser cumpridas, porque esse papo rende, os quatro falam muito. Mas tem sido um tempo muito oportuno aqui que a gente tem gravado, e a gente tem percebido que esse assunto ele vinha de quando em quando à tona aqui na mesa, né, Dieguinho? Isso. Mas a gente precisava dar uma resposta profissional, a gente precisava dar uma resposta teológica, mas principalmente aquilo que o Diego fez agora, que é a gente se colocar à disposição do rei. Eu queria, é a primeira vez que eu vou fazer isso nesse podcast, mas eu queria encerrar com uma oração. Arlete, por favor, ore por nós, por essa mesa, pelas pessoas que estão em casa assistindo, tá? Sim. A câmera é essa aqui, mas eu queria que você orasse de forma intencional para aqueles que têm se sentindo sobrecarregados. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Antes da Arlete orar, eu quero pedir para você compartilhar. Se você conhece alguém
que esteja cansado, que Sim. precisa de oração, compartilha Amém. esse vídeo. Pode colocar, não precisa, se você não quer nem que a pessoa assista tudo, coloque só esse tempo que tá aí agora da oração, diz, ó, você vai pular lá pro minuto tal. Só para a pessoa poder vivenciar esse momento de oração e, quem sabe, Deus, o Espírito Santo, poder tocar no coração deles. Amém. Amém. Uma das coisas que eu não falei para você que está em casa é sobre o contentamento. Ter gratidão no seu coração, independente das circunstâncias que você está vivendo hoje. Então, que nesse momento de oração você apresente para Deus, com gratidão, aquilo que é a sua necessidade, juntamente com a gente. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo que o Senhor reservou para nós. Meus irmãos têm solicitado que possamos orar por esta mesa, Pai. Essa mesa onde tem recebido tantos assuntos que são tratados para que a comunidade seja alcançada. Esse trabalho de podcast que tem sido feito pelo Adriano, pelo Diego, que seja conduzido pela graça do Senhor, com a sabedoria que vem do alto, porque tudo aquilo que é partilhado aqui é também levado a cada lar que assiste esse podcast. Eu oro que a graça do Senhor acompanhe cada palavra que é ministrada nesse lugar. Oro pela nossa liderança pastoral, pelos pastores que estão aí espalhados na face da terra, para que o Senhor esteja levando renovo para cada líder, para aquele que se encontra cansado, sobrecarregado e que tem vivido uma vida de ativismo mesmo, no sentido de não parar, não desacelerar para o descanso. Que nós possamos entender que, às vezes, descansar é o ponto mais produtivo que nós temos para o momento. E que, enquanto nós descansamos, o Senhor se revele, o Senhor se mostre a cada coração. Eu sei que aí do outro lado pode ter pessoas que estão prostradas em cima de uma cama, estão buscando uma palavra de refrigério, pessoas que talvez não consigam nem mais caminhar ou até mesmo nem falar, mas eu oro que o Senhor esteja aguçando o ouvido dessas pessoas, para que elas possam ouvir a tua voz. Amém, Jesus. Para que o Senhor ministre esse refrigério, o descanso sobre cada alma, Pai, e a tua salvação, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e vamos viver a boa parte. Não se sinta cansado. Não. Jesus está contigo. Amém. Valeu, gente. Tchau, tchau.